graça e a paz de nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sejam multiplicadas na vida de cada um de vocês, hoje e sempre. Hoje eu vou ficar um pouco mais retido aqui, porque nós precisamos que outros também ouçam o que nós vamos ensinar. Então me perdoem, não vou andar muito. Palavra do Antigo Testamento, nós escolhemos hoje o livro de Amós. Quem tem então a sua Bíblia ou seu dispositivo eletrônico pode abrir. Amós capítulo 8, versículo 7, onde nós lemos assim: Portanto, o Senhor, Deus de quem o povo de Israel louva, a quem o povo de Israel louva, faz este juramento: nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito. O tema: Deus não esquece. Tem um ditado que é popular, que diz assim, e vocês completam, tá? Quem perdoa, esquece. Já ouviram? Mas ele é mentira. Ele não é verdade. Posso andar até aqui, né? Conta uma pequena história. Eu acho que eu vou usar só a voz. Eu tenho que mostrar também. Eu tinha mais ou menos 13 para 14 anos, trabalhava no supermercado, e o dia era um sábado, então até meio-dia trabalhava no supermercado, e no sábado à tarde nós fomos convocados pela igreja para ajudarmos no destelhamento da casa pastoral. A casa ia ser reconstruída para cima, no segundo andar. Então lá estava eu, como sempre, ajudando nessa tarefa. Os homens foram chamados, eu estava lá, disposto. Então a minha tarefa era retirar as telhas de dentro da caixa de areia. Alguém estava lá em cima jogando as telhas na calha, e o Valdir lá embaixo tirando. E o companheiro que jogava as telhas não tinha muita prática, né? Ele tinha quebrado já 11 telhas. Aí eu fui falar com o pastor. Eu disse: pastor, vamos fazer uma troca aqui. O Marcos, e era Marcos o nome dele mesmo, ele desce e pega as telhas, porque ele já quebrou 11, né? Não sei quantas mais ele vai quebrar. E eu subo e jogo as telhas. Muito bem. Nisso tinha uma telha lá embaixo. Então o Valdir, para terminar esse serviço dele, foi buscar aquela. E aí veio a outra. Me digam se eu posso esquecer. É claro que eu perdoei ele. Quando nós nos encontramos hoje, nós damos gargalhadas. Não foi um acidente. Mas esquecer, toda manhã que eu olho para o meu dedo, eu vejo que um pedaço dele está faltando. Não há como esquecer. Então perdoar não é esquecer. Perdoar é colocar no passado e lá deixar. Quando eu perdoo, aquela ação errada passa a ser história. E até onde nós sabemos, história não pode ser revivida, no sentido de ser vivida de novo do mesmo jeito. Ela é passado. Então, se eu trouxer do passado para o presente algo, já posso dizer que eu não perdoei. Se eu não perdoei, o errado sou eu. Mas o texto do Antigo Testamento hoje nos diz que Deus não esquecerá aquilo que o seu povo tem feito. E é muito sério. É um texto difícil, é um texto complicado, porque nós aprendemos o tempo todo que o nosso Deus é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, que vai sempre em busca do perdido, do pecador, do afastado. Deus não mede esforços para que isso aconteça, e de fato está tudo certo. O profeta Amós é chamado para um momento muito crítico. Esse tempo aqui, o povo de Deus, que era uma grande nação de 12 tribos, havia se dividido, 10 no norte e 2 no sul. As 10 do norte chamaram-se Israel. Isso aconteceu no tempo do rei Jeroboão I. Então essas 10 tribos tinham uma capital, uma cidade chamada Samaria.
E no sul sobraram as duas últimas tribos, Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém. O culto de Israel, das 10 tribos, era um troço fantástico, esplêndido, lindo, coisa do outro mundo, assim, perfeito na liturgia, perfeito no canto, cantava melhor do que nós, tá? Melhor do que eu. Leitura da palavra, sendo feito, tudo parecia assim, nos trinques, como a gente diz, melhor impossível, ou melhor só no céu. Mas a aparência sempre, ou normalmente, engana os nossos olhos. Cuidado com isso. Então, mesmo que aparentemente estivesse muito bem, tudo muito bem, prosperidade nas 10 tribos, o negócio estava chique, estava bom. Só que espiritualmente eles haviam se perdido. Eu costumo dizer uma coisa um pouco pior: eles se prostituíram espiritualmente, estavam adorando a deuses e ídolos. E isso é o primeiro momento da derrotada ou da derrocada de qualquer pessoa: deixar o Deus verdadeiro e adorar a uma coisa que não pode fazer nem bem e nem mal, que o ídolo é isso. O ídolo não faz nem bem nem mal, mas ele afasta o coração do ser humano do verdadeiro Deus. Esta é a dificuldade aqui. Então Deus diz: olha, Amós, vai lá, fala ao meu povo e diz a ele as palavras que eu vou te dizer. Então Amós não vai porque quer, Amós vai porque ele recebeu um chamado para fazer isso. Isso depois ele vai defender lá mais adiante, quando ele é confrontado pelo sumo sacerdote de Betel, chamado Amazias. Porque Amazias viu que o negócio ia ficar feio para o lado dele. Por quê? Porque Amazias, que era o sumo sacerdote, fazia parte de toda a corrupção espiritual. Ele era o responsável por ensinar a verdade ao povo, mas não ensinava. Ele ajudou a corromper o coração do povo, também adorando falsos deuses. Isso é triste. Como é que um servo, entre aspas, de Deus pode servir um ídolo? Ele deveria ser a primeira pessoa a dizer: olha, isso aqui está errado. Mas não, fazia parte. Por quê? Porque para ele era vantajoso. O negócio era por dinheiro. Então, não é bacana, não é legal a gente falar a verdade. Não é bom falar sobre o pecado. Não é bom falar sobre quando você não vai à casa do Senhor. Não é bom falar que você não lê uma Bíblia como deveria, como poderia, que não fez a sua devoção diária, que não fez as suas... Opa! Por quê? Porque isso traz constrangimento, traz dificuldade. Então não vamos falar nada disso que deixa o povo assim meio angustiado ou se perguntando sobre a sua fé. Vamos deixar as coisas genéricas, né? Genérico é mais fácil. Todo mundo pega o genérico, né? É uma porcaria, mas pega. E assim também com a vida espiritual. E assim, o sujeito vai se acostumando com o pecado, vai se acostumando com a vida errada, e no final parece que não é mais errado. Como nós temos em nosso tempo, por exemplo. Quando você fala que uma coisa é mentira, alguém levanta: não é mentira, essa aqui é a verdade dele. Já ouviram essa expressão? A minha verdade. Como assim a minha verdade? Existe uma verdade, o resto que não se encaixa ali tem que ser questionado. Mas ai se você fizer isso, você leva a varada de tudo que é lado. Mais do que nunca o nosso tempo é muito parecido com o tempo de Amós, onde conceitos fundamentais e importantes da palavra de Deus foram questionados e colocados de lado. Resultado? A vida moral, ética e social simplesmente desabou. Vocês ouviram bem a leitura, né? Qual era a maior ansiedade dos vendedores de trigo? O que eles queriam que acontecesse logo? O pastor não fala. Bora, gente, vocês não escutaram? O que eles queriam que acabasse logo, ligeirinho? O sábado, as festas.
o calendário festivo de Israel continuava sendo usado, ele era muito bonito. Como eu falei, o culto era beleza, os sacrifícios que eram trazidos para Deus, para o verdadeiro Deus, também eram riquíssimos, mas eram só para cumprir tabela, mais nada, era só para parecer bonito, porque o coração do povo não estava lá. Então essas festas, esses momentos especiais, eram para acabar ligeirinho, porque os vendedores de trigo queriam vender. Então, que o sábado, que devia durar 24 horas, que durasse menos, para que eles pudessem ter mais lucro, e não um lucro qualquer. Ganhavam onde? No preço, no peso. As balanças estavam fraudadas, e mesmo vendendo com peso fraudado, o que vendiam não era trigo, era palha. Olha só o negócio, pode piorar? Sempre pior, cada vez fica mais ruim, como diz o outro. Por quê? Porque a primeira coisa eles perderam. E então chega o Amós e ele chama atenção para isso. Na verdade ele não chama atenção, ele denuncia. Então, se nós olharmos, por exemplo, os 6 primeiros capítulos de 9 que nós temos no livro de Amós, a palavra de Amós ela é contundente, e ela entra lá dentro do coração do povo. No capa 1, todo o povo de Israel, todas as 10 tribos, elas são culpadas diante de Deus, e precisam o quê? Buscar ao Senhor e viver. Esse é o grande tema do livro de Amós, buscar ao Senhor e viver, porque se não busca o Senhor, você não vive. É simples assim. Capítulo 7 é um capítulo interessante, porque ele faz digamos assim, uma mudança. No mesmo capítulo tem 3 profecias, 3 visões. Em 2 dessas 3, o profeta Amós intercede pelo povo. A primeira é a visão dos gafanhotos. Ali ó, a venda de trigo, né? Imaginaram um país agrícola com uma praga de gafanhoto? Fica bonito o negócio, né? O gafanhoto faz uma colheita rápida, acaba com tudo. Quer dizer, se não tem colheita, não tem trigo, não tem comida, vai passar fome. Essa que é a verdade. E aí o Amós pede a Deus que a praga de gafanhotos não aconteça. E Deus de fato ouve o profeta. Aliás, na história do povo de Deus no Antigo Testamento há vários momentos onde outros servos de Deus intercedem por determinado tipo de situação. Por exemplo, Abraão, lá em Gênesis, quando Deus diz, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, o que faz Abraão? Abraão faz a barganha mais cara de pau do Antigo Testamento. Ele diz, Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma e Gomorra, tu vais destruir as cidades? Tu não és um Deus amoroso? E Deus diz, olha, Abraão, por 50, negócio feito contigo. Mas Senhor, vai que não tem 50, só tem 45. Corajoso, né? Diminuiu só 10%, né? 45. Deus disse 45, tá bom. Mas se só tiver 40, Senhor. E o Abraão foi criando coragem. É a mesma coragem que Deus dá para nós na intercessão, né? E quando chegou nos 40, Abraão teve mais coragem ainda. Ele foi pular logo para 30, né? E foi para 30, e foi para 20, chegou em 10. Deus diz, olha Abraão, por 10 eu não destruo as cidades. Quantos ele encontrou mesmo? Obrigado. Ninguém disse aqui, só tu disseste. 3, vocês não sabem contar não? 3, só 3. De 2 cidades grandes, 3 pessoas só. É muito pouco. E as 2 cidades foram destruídas. Noé, 120 anos esperou para quê? Para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Quando se arrependeram? Quando a água bateu na canela. Quando Deus fechou a arca. E quando ela começou a dançar em cima da água, daí o Noé não era mais o louco, o doido varrido, aí ele virou santo, tarde demais. Então, Deus sempre deu e sempre dará oportunidade para que a pessoa se arrependa, volte do seu mau caminho. A mesma coisa aconteceu aqui com o povo de Israel. Não é a primeira vez que Deus manda um profeta, porque Deus quer que as pessoas de fato, de verdade, sejam salvas, que nenhum se perca. Aliás, originalmente, o inferno ficasse só com os anjos e com Satanás, sem nenhum ser humano lá.
Por isso a igreja está no mundo hoje também, ainda, como esteve no Antigo Testamento, para alertar as pessoas e para chamá-las para o Senhor. Esse é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja não é se meter com confusão, não, ou com coisas desse mundo simplesmente. Não, o trabalho da igreja é levar o Evangelho a todas as pessoas sem distinção. Como Amós fez. Amós não olhou para quem estava entregando a palavra, simplesmente entregou. Teve oposição? Teve, porque a palavra que ele entregou foi difícil, foi dura. Então não só os gafanhotos foram o problema aqui, a segunda era o incêndio, também fogo dentro de uma plantação, consome tudo. De novo Amós intercede, e Deus cede. Mas na terceira, é uma visão bem mais estranha, é a visão de Deus usando um prumo. Todo mundo sabe que é um prumo, né? Prumo é quando você quer saber se o seu pedreiro fez a parede direito, usa um prumo. Está torta, manda fazer de novo. Mas lá Deus estava de pé sobre o muro, e o muro era Israel, e o muro estava torto. Diz assim: é o meu povo está torto, vivendo tortamente, por isso eu destruirei. É difícil a gente ouvir isso, ainda mais quando nós falamos de um Deus de amor e de graça. É difícil ouvir que Deus vai permitir, ou não só permitir, como Ele vai fazer com que o seu povo pereça, seja castigado. E aí o capítulo 8, que é o nosso capítulo, inicia exatamente com a visão do cesto de frutas maduras. De que serve uma fruta madura, gente? Qual é a única serventia dela? O menino vai responder de novo, se vocês não responderem. Aí já vai ser demais, né? Não, ela serve para quê? Se ela está madura, eu tenho que comer ela, senão ela só vira semente. Não é verdade? Mas Deus diz que seu povo estava passando do tempo, não servia mais para nada. E aí, texto de 4 a 7, que é o nosso texto. De novo, eu repito, é difícil a gente ler, é difícil a gente entender porque Deus chegou aqui. Chegou porque o seu povo não ouviu, seu povo não quis ouvir. E a palavra, na verdade, de Amós, ela se cumpre, não de imediato, ela vai se cumprir 60 anos mais na frente, onde Deus permite que o inimigo de fato entre e leve todo o povo. Aqueles que não foram mortos foram levados da terra embora. As 10 tribos de Israel simplesmente sumiram do mapa pelo exército do rei Sargão II, que era um exército assírio. O jeito deles dominarem era assim, tirar o povo da terra e colocar naquela terra vazia um outro povo que eles já tinham amansado, na verdade miscigenado, misturado de várias raças, e eles podiam dominar com mais facilidade. E o que tem isso a ver conosco? Se a gente olhar agora de um modo um pouco maior e olharmos as demais leituras de hoje, nós vamos encontrar muitas respostas boas. A primeira é o Salmo 113. Às vezes a gente lê o Salmo e só passa batido por cima, mas o Salmo 113, gente, é um pedido para que os servos do Senhor louvem o seu nome. Ora, para eu louvar o Senhor, é necessário que eu nele creia. Se eu não crer nele, eu não o louvo. E se eu louvá-lo sem crer, o louvor é vazio, não serve para nada. E nem Deus se agrada disso. Aliás, Deus não se agrada de nada do que nós fazemos por obrigação. Nosso tempo, nossos dons, nossos talentos, nossa oferta não serve para Deus se é feito para cumprir tabela. O nosso vir à casa do Senhor tem que ser por espontaneidade, porque eu quero. O preparar-se para o culto, idem. Aliás, tudo que diz respeito à minha vida espiritual precisa começar com o desejo de querer fazer para o louvor do Senhor e não para aparecer. Então, o Salmo 113 é um chamado para que nós louvemos o Senhor com o coração, com tudo que nós somos, tudo que nós temos. Leitura de 1 Timóteo capítulo 2, está lá o apóstolo Paulo, e esse é um capítulo importante para nós, onde ele diz que há um só, o que? O pastor pode responder agora, com licença. O que há entre nós e ele? Um só mediador entre Deus e nós, os homens, Cristo Jesus, homem. Não tem outro no meio do caminho, tá, gente?
o que você quiser, o que você precisar, a intercessão que você fizer, sempre através de Jesus, o único Senhor, o único Salvador. E o Senhor Deus nos atenderá conforme Ele quer. Mas nós precisamos orar, crendo que o Senhor nos ouve e esperando que nos responda segundo a sua vontade. Isso só os filhos e filhas de Deus podem fazer. O ímpio não faz isso. E por último, eu deixei a leitura do Santo Evangelho, bem complicadinho, né? Vocês gostaram do sujeito do Evangelho? O negociador lá? Ah, pastor, hein? Agora quero ver. Olha, ele gostou, tá vendo? Como é o nome do pequeno? Heitor. Muito bem, Heitor. Eu não simpatizei muito com o sujeito, não. Achei bacana a esperteza dele. Aliás, a esperteza dele que foi elogiada pelo patrão dele, que estava despedindo ele. Entenderam o que ele fez, gente? Ele usou dos bens do patrão, além de ele já ter roubado uma parte, né? Evidentemente, já ter embolsado, por causa disso ele estava sendo despedido. O que ele faz, digamos assim, no último ato, né, de bondade dele, não é de bondade, tá? Isso é irônico. Ele diz: olha, vamos negociar aqui. Ele não tinha mais autoridade para negociar com ninguém, porque ele já tinha sido despedido, mas ele negocia, diz: olha, tu deves quanto? Tanto. Põe tanto. A pessoa que colocou tanto nem imaginava que ela ia pagar essa conta depois, com juros e correção monetária. Ele fez um crédito ali, porque quando ele diz para aquele que devia 100 barris de azeite, escreve 50, aquele 50 não saiu de graça não, nem foi desconto. Aquele lá estava na conta quando ele próprio precisasse. O outro com 800, com 1000 medidas de trigo, escrevendo 800, a mesma coisa. Ou seja, a hora que ele perdeu o emprego de fato, ele sabia onde ele podia procurar quem o ajudaria. Então essa maneira de ser esperta aos olhos do mundo, que não é correta diante de Deus, foi elogiada ali. Os filhos de Deus não têm esta esperteza, esta malandragem, a palavra seria malandragem, ou esta sem vergonhice. Isso é uma maneira sem vergonha de agir. Mas o ensino qual é? Que a gente seja honesto no pouco, porque aquele que é honesto no pouco será honesto no muito. O que é seu é bênção de Deus, e o que não é seu é do seu próximo. Se é dele, pois cuide para que continue sendo dele. Ou seja, em todos esses 3 textos, nós queremos aprender o quê? Nós queremos aprender tão somente que os filhos de Deus agem e vivem nesse mundo de um modo bem diferente, não como o povo de Israel no Antigo Testamento, especialmente as 10 tribos até aqui viveram. Por isso, é triste ver o fim de Israel. Aquela pintura lá era uma pintura feia mesmo, viu? A cara dos caras já é uma cara de mal mesmo, mas era assim mesmo. Eles não estavam nem se importando com o seu próximo, porque eles não tinham mais compromisso nenhum. Quando você deixa o verdadeiro Deus, você também não olha mais o próximo com amor, com cuidado. Você quer mais é se aproveitar dele, e ele que se dane, que manda ser besta. É desse jeito que a coisa funciona no mundo no qual nós vivemos. Consertar isso? Nem pensa. Agora nós podemos continuar o quê? Semeando a palavra, porque aqui e lá nós vamos com certeza chegar em alguém. Semear para alguém que ainda não conhece a palavra, e esse, se não der as costas para Deus, será transformado pela ação do Espírito Santo. É isso que nós queremos, porque senão o fim deles também será igual a Israel. Então, o nosso trabalho enquanto igreja, enquanto congregação Cristo para Todos aqui em Macapá, é continuar semeando a palavra do Senhor, quer seja oportuno, quer não. Nós somos aqueles que estão trazendo o tempo da graça de Deus para as pessoas em nosso tempo. E tem mais uma: não adianta a gente reclamar da geração na qual nós vivemos, gente. Essa é a geração. Não vai melhorar, pode piorar, pode. Então o desafio nosso é exatamente esse: levar a palavra ali onde podemos, quer seja oportuno, quer não. Semeie a palavra,
Quem vai converter, quem vai mudar vidas é o Espírito Santo. Nós apenas somos instrumentos da graça de Deus na vida das pessoas. Deus perdoa? Deus perdoa. Quem? Quem nele confia. Deus se esquece? Não. E aqui vai uma outra lição importante. Deus não esquece dos nossos pecados, mas Ele colocou os nossos pecados sobre aquele que foi colocado no alto da cruz. Ele sim carregou tudo aquilo que eu não podia carregar, restabeleceu a minha comunhão com Deus, e eu não podia restabelecer a partir de mim mesmo. Me coloca diante de Deus, porque eu por mim mesmo não poderia me colocar diante dele. Me guarda, me protege e me ama como um filho e uma filha de Deus. Que permaneçamos firmes na fé em Cristo Jesus, e independente do que nos aconteça de bom ou de ruim em nossa vida, que nós sejamos sempre prontos, dispostos e disponíveis para anunciar a sua palavra. Amém.